alguns materiais que foram editados e publicados especificamente para ficar lá no YouTube. Lá. Então, o canal lá se chama Exordium. Então, quando a gente começa a falar de espiritualidade, hoje em dia as coisas estão sendo bastante divulgadas, tá? Mas mesmo com tanta divulgação, o assunto como um todo, a gente pode dizer que é um assunto que é uma bola que está picando, tá? Que não foi colocada no chão, vamos dizer assim. Então, quando a Trix foi idealizado, a ideia era dar essa iniciação espiritual para as pessoas, para poder pegar, entrar em contato com essa linha de conhecimento mais extensa e mais complexa que existe, e começar a desvendar o quebra-cabeça da existência. Nós começar a entender aquelas perguntas que são feitas pela humanidade já há milhares e milhares de anos, que é quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, para onde que eu vou depois que eu sair daqui. E como essas respostas, elas não vêm facilmente para nós, e a gente passa a ver as pessoas passando a vida inteira sem encontrar essas respostas também, e aí as pessoas morrem e nunca mais nós vemos as pessoas, então nós já ficamos meio que codificado primeiro com uma crença cega somente naquilo que o mundo material oferece. O mundo espiritual manda você acreditar em coisas que você não pode ver, e eles dizem que não pode falar metade das coisas que são as questões que nós acabamos tentando buscar e tentando perguntar. Então, tem muita censura no plano espiritual, então a informação não flui livremente, assim como a gente pensa que poderia fluir. E aí nós começamos a ficar meio que dominado pelo mecanismo da Matrix que está instalado ali, e começamos a ficar apavorado com essa questão da morte, em que as pessoas desaparecem, fica um corpo aqui inerte, que vira uma caveira depois, e vem toda aquela história de filme de terror por trás disso. Então, a Matrix, ele existe para que a gente comece a estudar essa realidade em todas as suas facetas, estudar ela matricialmente, e começar a montar este quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da existência do plano material e do que é chamado de espiritual também, para que a gente entenda o que é essa história que está aqui e que a gente possa fazer isso que eu tarjei aqui em azul, que se chama autogestão evolutiva. E vocês vão ver a gente falar muito sobre isso no decorrer das coisas aí. Ó. Então, a ideia é que, uma vez que a gente comece a perceber o que é que está estruturado aqui nessas realidades, tanto na espiritual quanto na que nós existimos neste momento aqui, então nós vamos começar a criar um novo entendimento sobre a questão da matéria e sobre a questão espiritual. Porque eu vou dizer para vocês que nenhuma delas é o que se apresenta para nós. E aí nós vamos começar a entender por que nós estamos de fato aqui na Terra, quais os motivos dessa vida aqui, e vamos entender de fato o que é essa materialidade e o que é essa realidade espiritual, com outros olhos. E para fazer isso, a palavrinha mágica é essa aqui, ó, gente, é olhar tudo matricialmente, sempre olharmos as coisas conectando o que é conhecimento científico e o que é conhecimento espiritual, e sempre saber que as fontes podem estar infiltradas, que esses conhecimentos estão desconexos, e que se eu não tiver as chaves para interpretar e juntar tudo isso, que a parte difícil é você conectar os diversos informações que existem, eles vão parecer contraditórios. E às vezes eles são contraditórios, mas às vezes eles só parecem que são contraditórios. Então, essas coisas exigem pegar esses assuntos
que são da ordem espiritual, e literalmente fazer isso que está escrito aí, que é colocar essa bola no chão. E isso não é fácil de fazer. Então, a espiritualidade tem dificuldade de fazer isso para nós. E eles têm dificuldade por causa que a realidade é muito complexa. Então, eles passaram esse abacaxi, vamos dizer assim, para alguns de nós que estão, no momento, encarnados aqui na Terra, que conseguem falar melhor e traduzir melhor as informações, digamos assim, sobre essas revelações, sobre as realidades e tudo, dentro de um linguajar que esteja mais adequado para o palavreado da era que nós estamos vivendo aqui. Tá? Por causa que, se as entidades fossem falar diretamente para nós, às vezes seria muito provável que nós não entenderíamos tudo, por causa que eles pensam e eles falam de uma forma diferente da nossa. Então, como tudo, digamos, é um arcabouço de informação muito grande, nós precisamos ordenar essa coisa toda em camadas. E isso faz com que a gente não tenha como abreviar essas coisas, né? Isso tudo tem que ser de longo prazo. Senão, não vai entender nada. Isso exige que nós estudemos um pouco de física. Quem não entender física, não adianta que não vai entender a espiritualidade. Essas coisas, elas estão totalmente ligadas, né? Que nós vemos no mundo inteiro. Vamos achar muitas e muitas e muitas pessoas que estão falando sobre essas revelações que estão vindo do ponto de vista espiritual. E se você não tem uma base de conhecimento formatada, você começa a ficar confuso nisso aqui.